E a nossa conversa de hoje é sobre seis perguntas. Seis perguntas que você precisa fazer para si mesma antes de 2026. Você precisa fazer agora cada uma dessas perguntas. E eu confesso para você que essas perguntas mexeram comigo. Quando eu estava estruturando esse vídeo, analisando, quando eu fui atrás das perguntas, eu pesquisei, eu falei que perguntas poderiam mudar a vida de uma pessoa em 2026. Eu fui atrás. Aí eu falei o seguinte, eu não quero perguntinhas tipo, qual é seu propósito, qual é sua missão de vida, o que você quer para 2026? Não, isso não. Eu quero perguntas mais provocativas, que vai dar um choque na pessoa, que vai fazer ela pensar além da realidade dela. E essas 6 perguntas vão deixar você de cabelo em pé, vão fazer você coçar a cabeça, porque você vai refletir sobre cada ação da sua vida hoje. E se você é novo por aqui, eu sou Joana Bittencourt, sou uma mensageira digital, também sou mentora de mulheres que querem construir suas marcas pessoais no online. Seja bem-vinda ao canal Mulher Clarificada, um canal feito para você. E eu tenho também, que eu não falo aqui, mas eu tenho o Instagram Clube Mulher Clarificada. Eu tenho o meu Instagram Jo Bittencourt, onde eu posto conteúdo todos os dias, e eu tenho um perfil no TikTok Jo Bittencourt, lá no TikTok também, viu? Então, se você quiser estar nessas redes aí, eu vou deixar o link aqui embaixo. O link das minhas redes sociais aqui embaixo, eu acho que já tem. Se não tem, eu vou colocar. Para você me seguir nas redes sociais também, lá a gente fica muito mais próximo. Se você ainda não é inscrita, já se inscreva e ativa o sininho de notificação para você não perder absolutamente nada do que a gente posta aqui, pois nós temos conteúdo novo todos os dias aqui nesse canal. Um encontro ao vivo na segunda, na quarta e na quinta-feira, às 10 horas da manhã. Então ativa o sininho de notificação, assim você fica por dentro de tudo, você cresce, você aprende, você ri com os meus erros, minhas atrapalhadas aqui, e a gente cresce junto. E vamos lá para a primeira pergunta. E eu vou ler porque a primeira pergunta é bem complexa. Primeira pergunta é: o que eu continuo tolerando que está me destruindo? Essa é a primeira pergunta. Eu escrevi essas perguntas no caderno para a gente não ficar aqui que nem barata tonta. O que você está tolerando? Olha o seu ano de 2025 aí. Quais foram as coisas que você tolerou nesse ano que está destruindo, está te sugando, está te destruindo? Saiba que aquilo que você tolera te molda. Aquilo que você tolera forma você. É a opinião dos outros? Isso tá te formando. É pessoas intrometendo na sua vida? Isso tá te formando. É pessoas impedindo você de crescer e prosperar? Isso tá te formando. Então, o que você está tolerando? Essa pergunta é necessária hoje, para que em 2026 você não leve nada que vai te desgastar, que vai destruir a sua vida, que vai atrapalhar o seu crescimento. A segunda pergunta eu também vou ler, porque eu não sou nem obrigada. É: se eu parar de inventar desculpa, o que finalmente eu vou fazer? Se você parar de inventar desculpa hoje, agora, parei, não vou mais ficar inventando desculpa, o que de tão extraordinário vai sair da tua vida? Pensa aí, essa pergunta me fez pensar bastante, porque às vezes eu fico inventando desculpa com algumas coisas. E olha que eu sou bem dedicada com o que eu faço, muito. Mas eu também sou sem vergonha para enrolar as coisas, que você não tem nem ideia do quanto eu sou lerda para enrolar as coisas. Eu fico adiando, eu sou bem lerda mesmo. Então, essa pergunta, ela me tirou um pouco assim da minha zona de conforto. Porque o que finalmente vai acontecer na minha vida quando eu parar de ficar inventando história para mim mesma? Pensa aí, pensa comigo, vamos pensar junto. Eu também vou refletir. Eu escrevi as perguntas para que eu não esquecesse, porque depois eu poderia esquecer. A terceira pergunta é: em qual área
da minha vida eu tô vivendo no automático? Essa pergunta também mexeu muito comigo, porque apesar de eu trabalhar com internet, apesar de eu estar orientando pessoas, eu também sou um ser humanozinho bem difícil. Às vezes eu ajo muito no automático, às vezes eu adio muito as coisas, às vezes eu sou muito lerda, às vezes eu sou muito preguiçosa com algumas coisas. Então, eu acabo deixando algumas coisas no automático. Analisa a sua vida aí, quais são as coisas que você está deixando no automático que pode atrapalhar a sua vida em 2026. Pensa aí, eu vou pensar muito, eu vou ler e reler essas perguntas aqui para que eu consiga dar uma sacudida na minha vida para que ela se ligue. Quarta pergunta: se eu continuar vivendo como estou vivendo hoje, quem eu vou me tornar em 3 anos? Essa aqui é uma lapada daquelas assim, sabe? Aquela lapada com chicote de couro. Pois é, essa aqui é uma lapada. Se você continuar do jeito que você tá hoje, fazendo o que você faz, se comportando do jeito que se comporta, quem você vai se tornar em 3 anos? É, minha filha, a gente precisa pensar não só no que já se foi, mas no que virá. Porque as nossas ações de hoje, elas determinam como serão os nossos próximos anos. Em 2020 eu comecei a gravar vídeo, eu fico assistindo os meus vídeos de 2020, meu Deus. Meu Deus, não tem aquele meme? Meu Deus. Pois é, eu fico daquele jeito. Mas eu fico também orgulhosa porque eu cresci muito, eu aprendi muito, eu evoluí muito como pessoa. Então hoje eu me sinto orgulhosa muito. Sinto orgulhosíssima da minha história, da minha trajetória, tudo que eu vivi até agora. Então essa pergunta, ela vai te colocar além, vai te colocar à frente. Daqui 3 anos, quem eu vou ser se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo hoje? Daqui 3 anos, quem eu vou ser se eu continuar gravando vídeo todos os dias? Então eu preciso parar para pensar, não só no agora, mas pensar também no que eu quero que aconteça na minha vida nos anos seguintes. E a próxima pergunta, que é a pergunta de número 5, é: quem eu preciso desapontar para finalmente me honrar? Essa pergunta aqui é muito boa e muito pesada e muito profunda, porque às vezes a gente fica tentando agradar as pessoas que conhecemos, os nossos parentes. Ficamos medindo as palavras com medo de ferir os nossos parentes. Esses dias eu escrevi um post para o Instagram e esse post ainda nem foi ao ar. Ele ainda vai ao ar. Que foi sobre a questão de você criar conteúdo para os seus parentes. Seus parentes não vão se tornar clientes. Seus parentes não vão aplaudir você. Não vão estar lá em todos os posts seus pulando de felicidade pelo seu progresso. Não vai. Então você precisa pensar no macro e não no micro. Aqui está o micro e aqui está o macro. Você precisa pensar em dimensões, em grandiosidade. Você precisa imaginar a internet como um grande território onde o seu conteúdo, o que você faz, vai alcançar várias pessoas e não a bolha sua ali, seus parentes, seus primos, seus tios, seus irmãos, seu pai, sua sogra, seu primo. Essas pessoas não vão comprar de você, elas não vão ser clientes, elas não vão te alavancar. Pelo contrário, se elas puderem te derrubar, muitas vão. Algumas vão aplaudir aqui e ali, mas é só mesmo para não te deixar só. Porque na verdade mesmo, não vai aplaudir. Então você precisa pensar no macro, no grande. E aí você vai ter que desapontar pessoas, você vai ter que desagradar para poder ser honrada. Se você quer crescer, você vai ter que desagradar, não tem jeito. E antes da gente ir para nossa última pergunta, do dia 8 de dezembro até o dia 12 de dezembro, nós vamos ter aqui no canal a jornada Meu 2026 Extraordinário. É a nossa última jornada aqui do canal desse ano. É uma jornada que a gente vai pensar, a gente vai estruturar o ano de 2026. Nós vamos construir o ano de 2026 juntas aqui no canal. Serão 5 dias, 5 lives, 5 encontros que a gente vai aprender, crescer juntas e pensar no ano de 2026
de forma estratégica. Como você faz parte? Se inscrevendo no canal e ativando o sininho para você ser notificado no momento que estivermos ao vivo. E também entrando para a nossa comunidade gratuita. Aqui na descrição do vídeo tem uma comunidade gratuita chamada Comunidade Mulher Clarificada. É uma comunidade gratuita. Você clica lá, vem para o WhatsApp e lá você será avisada do momento que estivermos ao vivo. E a nossa última pergunta. O que eu sei que Deus está me pedindo para fazer, mas eu estou fingindo não ouvir? Você tá desse jeito, Deus tá te chamando e você tá como? Tá ouvindo o quê? Continua falando aí que eu não tô te ouvindo. Tô aqui entretida vendo vídeo engraçado. Tô de bobeira, de perna pra cima. Deus te chama, mulher. Deus te chama pra um propósito. Deus te chama pra uma missão. Mas você não tá conseguindo ver. Está dormindo. Olha o celular querendo descarregar. Misericórdia. Deixa eu aumentar a luz aqui do celular para poder terminar de gravar o vídeo. Pronto. Então, o que Deus está te chamando que você está negando? Essas 6 perguntas, elas são perguntas que incomodam. Eu poderia trazer perguntas fofinhas? Poderia. Mas elas não iam te fazer pensar. Então, essas 6 perguntas, são perguntas que incomodam. Se você quiser, escreva essas perguntas no caderno para você ficar lendo essas perguntas com mais frequência, para você não se acomodar. Porque se você não se questionar, você vai caindo num comodismo e aí a vida, minha filha, tá seguindo, as coisas estão acontecendo. Então você precisa se sentir incomodada com as coisas, com a situação, precisa querer mudança, precisa querer vida nova. E nós chegamos ao fim da nossa conversa de hoje. Me conta aqui nos comentários qual dessas 6 perguntas mais incomodou você. Eu quero saber, comenta aqui que eu vou ler seu comentário. E muito obrigado por você ter ficado comigo até o fim deste encontro. Beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.